meditar hoje em 1 Pedro 3, do verso 8 a 12. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos iluminar, nos conduzir, pois nós cremos, essa é a nossa fé, cremos que o Espírito que inspirou essas palavras, ele continua sendo necessário para as nossas vidas. Não para inspirar o pregador, mas para iluminá-lo e para iluminar também as nossas mentes, a mente dos ouvintes, para que possam entender a verdade do Senhor. Então vamos suplicar ao Senhor nesse momento a condução dele, do Espírito dele, para a nossa iluminação. Oremos. Santíssimo Senhor, nós mais uma vez nos colocamos aos teus pés e queremos suplicar, Senhor, a tua direção, a tua bênção sobre as nossas vidas. Cremos, ó Deus, que somos totalmente dependentes e carentes do Senhor, da tua ação soberana, da iluminação do Espírito do teu Filho Jesus Cristo. O teu Filho é a revelação plena do Senhor. E o teu Filho também nos deixou a tua palavra escrita, a sua revelação escrita, para a nossa edificação e condução da tua igreja nesse mundo. Por isso, Senhor, lhe pedimos que não nos deixe nas trevas, mas abra os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para entendermos a tua palavra. E também, Senhor, disponha o nosso coração para praticar aquilo que nós ouvimos. Por isso, Senhor, nós lhe suplicamos, por meio do teu Filho Jesus Cristo, no poder do teu Espírito. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 a 12. Eu vou fazer a leitura na NVI, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém. Meus irmãos, o mundo, ele é a nossa paróquia. O mundo é a nossa paróquia. Talvez você já tenha ouvido uma frase bem conhecida: o mundo é minha paróquia. Essa frase é atribuída tanto ao arminiano John Wesley como ao calvinista George Whitefield. Nós não temos como saber a altura do campeonato quem disse essa frase primeiro. Essa frase é atribuída igualmente aos dois. E essa frase foi usada num contexto em que aqueles pregadores foram impedidos de pregar na igreja anglicana. As portas das igrejas, das paróquias foram fechadas oficialmente para eles. Então, George Whitefield começou a pregar ao ar livre, nos campos, nas praças, onde havia pessoas, onde haviam os mineiros. Ele ia por toda parte pregando a palavra de Deus. E então, quando as portas também se fecharam para John Wesley, ele incentiva John Wesley a pregar também ao ar livre. John Wesley é relutante, ele achava naquele contexto, e era, pregar ao ar livre, fora de uma igreja, fora de uma paróquia, mas então ele entra também por esse caminho de George Whitefield e prega também ao ar livre. Então é nesse contexto que essa frase é usada: o mundo é minha paróquia, ou seja, eu não preciso estar em um púlpito, numa igreja, numa paróquia para poder pregar a palavra de Deus. Eu tenho um mundo à minha volta, aberto para pregá-la, para anunciá-la. E foi nesse contexto que essa frase surgiu.
Só que o apóstolo Pedro, irmãos, nos apresenta o mundo como a nossa paróquia em um outro sentido. Pedro usa, por 2 vezes pelo menos, esse termo, ou termos cognatos, de onde vem a nossa palavra em português paróquia, ou pároco também. E ele usa no sentido, por exemplo, lá no capítulo 1, verso 17, no capítulo 2, o verso 11, ele usa no sentido de moradia temporária. Esse é o significado original da palavra paróquia. É para mostrar e para revelar que nós, como cristãos nesse mundo, somos residentes temporários. Não somos residentes permanentes. Não temos uma casa permanente aqui nesse mundo fadado à destruição, fadado ao juízo de Deus, nesse mundo corrompido. Então nós somos uma paróquia. A igreja é uma paróquia nesse sentido. E nós vivemos então como uma colônia em um mundo hostil, um mundo que ainda não foi completamente dominado pelo Senhor, que ainda carece de uma subjugação final da parte do Senhor. Irmãos, embora o termo colônia hoje seja usado muito no sentido político, né, de um lugar que é dominado por outro povo, o sentido básico é simplesmente de um grupo de pessoas de uma mesma nacionalidade estabelecido em outro país. É por isso que nós falamos da colônia italiana no Brasil. Não é que há um domínio, mas é que eles estão residentes aqui. Colônia japonesa, e assim vai. Nós cristãos devemos entender que nós somos colonos nesse mundo. Embora nós estejamos em um mundo estranho, como colonos, como párocos, nós vivemos a cultura do reino, a cultura do nosso reino, o reino celestial, nessa colônia do Senhor aqui na terra. E assim que a igreja é nesse mundo, irmãos. É uma paróquia, ou uma colônia do reino de Cristo. E esse texto aqui, ele está nos incentivando, nos ensinando a como viver a cultura e a ética do reino de Cristo nesse mundo que é hostil a nós. Nesse mundo que é hostil à contracultura cristã. Nesse mundo que é hostil ao ensino do reino de Cristo. E é por isso que nós vamos pensar sobre esse tema, vivendo como colônia do reino em um mundo hostil. Vivendo como colônia do reino de Cristo neste mundo hostil. A expressão que inicia o texto, literalmente em grego é por fim todos, ou todos vocês, serve para fazer uma transição daquelas instruções que foram específicas para alguns grupos de cristãos. Por exemplo, ele falou especificamente para escravos, falou para esposas e falou também para maridos. Então agora Pedro, saindo dessas instruções específicas para alguns grupos dentro da igreja, ele agora se dirige a todos. Então ele diz, por fim todos, ou seja, todos vocês cristãos, independentemente da sua posição social, do seu status, vocês devem agir dessa forma. E então ele quer mostrar como que todos nós, em todos os momentos e com todas as pessoas, nós devemos agir. E o texto então vai nos ensinar como viver essa cultura e essa ética do reino de Cristo nesse mundo. E há algumas atitudes que Pedro nos incentiva a ter, nos ordena, na verdade, a termos. A primeira atitude é: pague com a moeda do reino. Pague com a moeda do reino. Lembra, nós somos colonos nesse mundo. E como colonos, como pessoas de uma outra nacionalidade, nessa colônia, nós usamos não a moeda desse mundo, nós usamos a moeda do reino. Pedro então quer nos incentivar a não agirmos como as pessoas desse mundo, não retribuirmos como as pessoas desse mundo costumam retribuir umas às outras. Literalmente, o que Pedro está dizendo aqui no texto é: por fim, todos unanimemente. Aí ele vai colocar alguns termos, né? Alguns substantivos que a maioria das traduções às vezes coloca como verbo, mas ele vai dizer basicamente o seguinte, compassivos, fraternais, misericordiosos, humildes, não pagando.
Então, ou seja, ele coloca qualidades que nós como cristãos devemos ter, devemos assumir, para então não pagar conforme esse mundo paga. Não pagar com a moeda desse mundo. No sermão anterior eu citei algumas frases que são bem correntes no nosso meio, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, eu vou dar o troco com juros e correção monetária, não é? Essa é uma frase vingativa que muitas pessoas usam no dia a dia. A outra é: eu vou pagar com a mesma moeda. Vou pagar com a mesma moeda. Só que o que Pedro está nos mostrando é que nós não devemos pagar com a moeda desse mundo. A moeda desse mundo, irmãos, é a moeda da carne, a moeda cheia de justiça própria. E porque muitas vezes esse é um hábito nosso, nos julgamos superiores a outros, moralmente superiores a outros, nós agimos como justiceiros. E corriqueiramente nós tentamos pagar, então, o mal com o mal, como uma forma de punição, como uma forma de retribuição pelo mal que a pessoa fez conosco. Mas essa é a moeda desse mundo, é a moeda da carne. Mas na colônia do reino de Cristo, irmãos, a moeda corrente não é dar o troco. A moeda corrente no reino de Cristo é a graça. Graça foi aquilo que nós recebemos. Quando nós nos tornamos cidadãos desse reino, nós recebemos um saldo infinito da sua graça. Então agora nós somos chamados a usarmos nessa colônia, aqui nesse mundo, como cidadãos do reino, não como cidadãos desse mundo, a moeda da graça, e não a moeda corrente desse mundo. Não a moeda da retribuição, não a moeda do mal, pagando o mal que nós recebemos. Então Pedro nos incentiva a usarmos a moeda do reino. Pagarmos o mal com o bem. É isso que ele diz aí. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Então, irmãos, nós devemos agir conforme a ética do reino. Lembra, nós somos colonos, somos de uma outra nacionalidade. Então não devemos assumir as práticas desse mundo. A segunda atitude que Pedro nos exorta a termos é: fale a língua do reino. Fale a língua do reino. Assim como na colônia nós usamos a moeda corrente no reino, nós somos de outra nacionalidade, temos uma outra língua e não devemos falar a língua desse mundo. Ele diz aí no verso 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso aqui ele está continuando aquilo que ele já falou anteriormente, que nós devemos bendizer, que nós não devemos dar insulto em troca de insulto. E então ele cita o Salmo para mostrar como nós devemos de fato agir. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar a falsidade, ou de agir dolosamente. O apóstolo Tiago, irmãos, ele também ensina sobre o mau uso da língua. Como comumente nós temos a falta de domínio da nossa língua, ou da forma como nós falamos e respondemos uns aos outros. Ele vai dizer lá no capítulo 3 da sua carta, que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então ele está apontando uma contradição. Ele está dizendo, olha, vocês têm a língua é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para vocês. E então com a língua vocês fazem um bom uso, vocês louvam a Deus com ela, não é? Ótimo, mas também com elas vocês contraditoriamente maldizem, amaldiçoam pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Então o que ele está dizendo é, vocês estão insultando a Deus, porque é a imagem dele.
Imagina assim, ó, se alguém pegar a foto da sua esposa e cuspir, você vai falar, não, tudo bem, é só a foto. Você vai achar que está tudo bem? Não, é uma ofensa para você. Mesmo que não tenha sido uma agressão física, é uma ofensa. Porque aquela foto representa a pessoa. O que Tiago está dizendo é que quando nós amaldiçoamos pessoas, quando somos maledicentes com as pessoas, nós estamos ofendendo a Deus. Porque as pessoas são imagem dele. E ele está apontando essa contradição. E então ele continua assim: de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não deve ser assim. Não é correto agir assim. E ele continua: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Não, obviamente não. A resposta é essa: não, não pode. E ele conclui: assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Se a fonte é salgada, ela não dá água doce. Se a fonte é doce, ela não dá água salgada. Essa é a lógica de Tiago. Então, irmãos, nós, como colonos do reino de Cristo nesse mundo, nós devemos falar a língua do reino. Não devemos usar de maledicência, não devemos usar de maldições, de imprecações contra as pessoas. Nós devemos agir com graça, devemos agir com misericórdia. Lembra que a língua, ela revela o que está no nosso coração. Jesus disse que a língua revela o tesouro do nosso coração, revela a nossa natureza. A ideia é, como colonos, como cidadãos do reino, nós recebemos um tesouro e devemos usar desse tesouro. E a nossa boca revela qual é o tesouro que está no nosso coração. E lá em Lucas 6:45, Jesus disse assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do seu mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós pagamos com a moeda desse mundo, irmãos, o que estamos revelando é a podridão que ainda está lá no nosso coração, é a maldade que ainda está lá. Sabe o que acontece? É que nós recebemos abundante bênção do Senhor. E nós somos chamados a também abençoar de maneira abundante e graciosa as pessoas. Mas o que acontece comumente com nós, crentes, é que nós poupamos um saldo da moeda da carne, não é? Nós falamos, não, eu não vou liquidar essa moeda. Eu vou guardar um pouquinho porque tem hora que eu vou precisar pagar com a moeda da carne. Tem hora que eu vou precisar pagar mal com mal, ofensa com ofensa, injúria com injúria. E nós guardamos um pouquinho dessa moeda para a gente, não é? E o texto está nos exortando a não agirmos dessa maneira, a não falarmos a língua desse mundo, a língua de insultos, a língua de ofensas, a língua de maledicências. E aqui no contexto, irmãos, Pedro está especialmente preocupado com o convívio da igreja. A ênfase maior aqui, embora isso seja totalmente aplicável para as pessoas de fora, mas parece, se observar o contexto aqui, ele está preocupado com essa atitude dentro da colônia, dentro da igreja, uns com os outros. Ele já tratou de maneira bem enfática com relação a como nós cristãos lidamos com pessoas de fora. Mas aqui ele está preocupado como nós lidamos dentro da colônia. Usamos a moeda da carne dentro da colônia. Usamos a linguagem do mundo dentro da colônia, dentro da paróquia, dentro da igreja. E nós então assimilamos a natureza desse mundo. Então Pedro está nos exortando a não agirmos dessa forma. Mas não é só ficar passivo. A proposta dele é: haja na direção contrária. A gente resolve o problema do mal agindo com o bem. Não é simplesmente não pagando com a moeda da carne. Não, é pagar com a moeda da graça. É isso que ele exorta. Façam bem. Não é simplesmente ficar mudo e não falar nada. Nós homens somos muito bons nisso, né? Ficar calado. Não, ele está dizendo para falar bem. Para falar o que abençoa. Para falar aquilo que edifica.
para demonstrar graça através do nosso falar uns com os outros. Então é assim que nós vencemos o mal, irmãos. Não é simplesmente abdicando de agir de determinadas formas, mas é agindo na direção contrária. Nós substituímos um vício por uma virtude. É assim que nós vencemos o mal. Mas uma terceira atitude também que Pedro nos exorta a ter. Promova a paz do reino. Verso 11. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Então ele está nos exortando a, dentro dessa colônia, dentro dessa comunidade, nos afastarmos do mal, de tudo aquilo que destrói a unidade da igreja. Nós já sofremos afronta o suficiente lá fora. Já temos problemas o suficiente lá fora. Não precisamos trazê-los aqui para dentro da colônia, da igreja. Nós devemos agir bem. Nós devemos buscar a paz e nos empenhar em alcançá-la. É o que basicamente o apóstolo Paulo também disse. Preserve a unidade do Espírito no vínculo de paz. Temos paz com o Senhor Deus. Devemos agora traduzir essa paz com Deus em paz uns com os outros, nos nossos relacionamentos. E devemos, então, buscar com empenho. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, que constantemente milita contra a paz na igreja. E nós devemos, então, nos esforçar, devemos buscar. Então a igreja é essa paróquia ou essa colônia do reino na terra. E a igreja, então, deve ser um oásis no meio desse mundo hostil e deve promover um ambiente para aliviar, consolar o sofrimento dos crentes nesse mundo. Como eu disse, irmãos, nós já sofremos o suficiente lá no mundo. Será que já não é bom, não é o suficiente? Já não é demais lá? Será que a gente tem que causar sofrimento uns aos outros? Já não somos caluniados suficientemente lá fora? Será que devemos caluniar uns aos outros aqui? Já sofremos embates suficientemente lá fora? Será que devemos viver em embates uns com os outros por causa da carne? Não. E Pedro está preocupado com isso. Preocupado com a atitude mundana dentro da igreja. Com a infiltração desse mundo, da cultura do mundo, dentro dessa colônia, dessa paróquia. E por fim, irmãos, o apóstolo Pedro nos exorta: viva aos olhos do rei. Viva aos olhos do rei. Ou diante dos olhos do rei. O verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então veja, irmãos, a Bíblia, ela nos exorta a vivermos em paz uns com os outros. Ela nos exorta também a vivermos em paz com todas as pessoas naquilo que depende de nós. E para que ela faz isso? E qual deve ser a motivação nossa? Deve ser que nós estamos diante dos olhos do Senhor. Nessa colônia nós não estamos distante do reino, ela é parte do reino. E o Senhor, que é o rei, ele está observando os seus cidadãos. Está vendo as nossas atitudes nessa colônia, nesse mundo. Está vendo como nós estamos agindo, como nós temos nos comportado diante dele. Então ele não está ausente, ele não está distante da colônia. Por quê? Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele está em toda parte. O Senhor Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias. Então ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Então, por um lado, isso aqui é uma advertência. É uma advertência de que esse rei, ele julga conforme a lei do seu reino. Ele não julga conforme a lei desse mundo. Porque muitas vezes a gente pode pensar, mas aqui nesse mundo, Senhor, é assim, bateu, levou, né? Se a pessoa te ofende, você ofende de volta. Se bate numa face, você bate na outra. E bater na face, o sentido, irmãos, não é ali de uma ameaça à vida, tá? Bater na face ali é uma ofensa, é dar um tapa. E bater na outra significa bater com o dorso da mão, que era mais ofensivo ainda naquela cultura. Então, se a pessoa cuspiu no seu rosto, dá outro para ela cuspir. Deixa ela te ofender, deixa ela te humilhar, deixa.
Não resista ao perverso, você pode acabar ainda mais mal. Então, aceite a humilhação, deixe para lá. Então, esse mundo não age assim, obviamente. Bateu, levou. A gente pode dizer, não, Senhor, mas você sabe que o mundo funciona assim, mas o Senhor não vai julgar conforme as regras desse mundo. Tá ok, já que nesse mundo a lei é essa, então tá ok. Não tá. Não tá ok. Ele julga conforme a lei dele, conforme o ensino dele, conforme aquilo que ele estabeleceu para nós vivermos nesse mundo. Então isso é uma advertência óbvia de Pedro aí para nós. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam mal. Então é uma advertência. Mas também, para nós, ele é um incentivo, porque tudo aquilo que nós sofremos é visto pelo nosso rei. Ele não está ausente, ele está vendo tudo. E o seu ouvido está atento ao nosso clamor por justiça. E nós devemos então nos consolar nisso. Devemos então saber que o Senhor recompensa aquele que age conforme Ele mesmo agiu nesse mundo, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo para vivermos nesse mundo. Portanto, queridos, finalizando, Pedro está preocupado aqui com a vida comunitária nesse mundo hostil. Esse mundo é hostil a nós como colonos do reino dos céus. Esse mundo nos ameaça, esse mundo nos afronta. Então, o que Pedro tem em mente é que o sofrimento injusto da nossa vida nesse mundo pode nos deixar com o coração meio azedo. E a gente sofre as afrontas lá fora e nós vemos aqui então para a igreja e nós descarregamos uns nos outros. Sabe quando o marido tem um dia difícil lá fora no trabalho? E ele chega, já chuta o cachorro lá na garagem. O filho vem para dar um abraço, ele vai para lá. E a esposa vem e aí já xinga também a esposa. É o que nós fazemos aqui dentro. Enfrentamos as dificuldades lá fora, chegamos sem paciência na igreja e nós atacamos uns aos outros por causa das nossas circunstâncias. E Pedro está preocupado com isso. O fato, irmãos, é que é difícil ser amoroso quando se está sofrendo. É difícil ser altruísta quando se está sofrendo, porque a nossa tendência é só pensar no nosso umbigo e não pensarmos uns nos outros. Mas a igreja, como diz certo autor, é uma comunidade de crentes em que as divisões e hostilidades do mundo foram superadas e, portanto, não são bem-vindas. Não são bem-vindas aqui dentro. A moeda desse mundo, a língua desse mundo, as rixas desse mundo não são bem-vindas dentro da comunidade. Nós já experimentamos suficiente alienação social por causa do evangelho lá fora. Não precisamos de mais aqui dentro na igreja, tratando mal uns aos outros. O ódio velado, explícito que nós experimentamos na sociedade deve ser consolado aqui dentro. Nós devemos consolar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, agir com graça uns com os outros. Então, irmãos, o que esse texto basicamente nos incentiva é a viver a ética e a contracultura do reino de Cristo em um mundo hostil. Um autor diz o seguinte: este é o caminho da cruz. É um caminho caro, mas é um caminho abençoado. Sabemos que este caminho é abençoado, porque vimos como Deus, o Pai, respondeu ao modo de vida do seu Filho. Ele o ressuscitou dos mortos, entronizou-o à sua direita e deu-lhe o domínio sobre todo o cosmos. Sobre todo o cosmos. Então a ideia é, como é que Cristo suportou as afrontas nesse mundo? Com graça, com paciência, como ovelha muda. Nós somos chamados a agir assim. E assim como o Pai exaltou o seu Filho, nós, quando nos humilhamos também, diante desse mundo, diante uns dos outros, também um dia seremos exaltados. É o mesmo destino de Cristo, que nos é prometido na palavra dele. Se sofrermos com ele,
com ele também seremos glorificados. Portanto, queridos, que nós possamos viver, de fato, como colonos do reino aqui nesse mundo hostil. Que possamos agir com graça, usar a moeda do reino, a moeda da graça, uns com os outros. Que possamos falar a língua do reino, uns com os outros. Que possamos, irmãos, promover a paz do reino de Cristo, uns com os outros. E que, acima de tudo, possamos fazer isso diante dos olhos do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a graça, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Santíssimo Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aos teus pés e queremos, ó Pai, clamar pela tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nos faça refletir, pensar sobre a sua graça, a sua bondade, o seu amor para conosco. E que o Senhor nos motive, Senhor, a agirmos com a mesma graça, bondade, misericórdia, uns para com os outros. Ó Senhor, que de fato a moeda corrente entre nós seja a tua graça, seja a tua bondade, Senhor. Que de fato possamos falar a língua do teu reino, a língua de graça, a língua de bênção, uns com os outros. Possamos deixar de lado a maledicência, possamos deixar de lado o falar injurioso uns com os outros e possamos edificar, que de fato da nossa boca saia palavras edificantes, que transmitam graça aos nossos irmãos. Ó Senhor, nos ensine a promover a unidade dessa colônia, dessa paróquia, dessa parte do reino aqui nesse mundo hostil. Nos ensine, ó Deus, a promover essa unidade no teu povo, a nos edificarmos, a entendermos que a igreja, coletivamente, é um templo, e não somente nós individualmente. E que, sobretudo, o Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, está presente quando a igreja está reunida em unidade, em comunhão, em fraternidade. Ó Senhor, nos ajude a entender isso. Nos ajude a entender que não somos igreja sozinhos, que só somos igreja em comunidade, em unidade. Nos ajude, Senhor, a fazer tudo isso, não por motivações egoístas, não visando benefício próprio, mas porque queremos agradar o nosso Senhor, mas porque queremos viver diante do nosso Rei, de maneira agradável a Ele, seguindo a lei dEle, seguindo os passos dEle. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós lhe suplicamos, pelo amor do teu Filho Jesus e o poder do Espírito dEle. Amém. Amém. Irmãos, nos coloquemos de pé para cantarmos o cântico